Pessoal, se caso, se caso por algum problema essa chamada vinha a ser suspensa, vocês só aguardem um pouquinho que é rápido, ela retorna novamente, viu? Tá bom? Acho que tem mais ninguém para entrar não, né? Quem tinha de... É o seguinte, como é que estão as avaliações? Estão estudando? Fizeram todas? Ou ainda estão deixando para amanhã? Deixa para fazer em cima da hora, não, pessoal. Se vocês deixarem para fazer em cima da hora, pode complicar. Tá certo? Tá show, Raimundo, tá show. Rapaz, bem facinha, cara. Bem simples, simples demais. Pessoal, o que nós vamos estudar agora, na verdade, é a continuação do conteúdo de vocês. É praticamente a aplicação da lei, da primeira lei de Ohms em si. Que se vocês estiverem aí com o livro de vocês, peguem também o lápis ou a caneta e o caderno, uma coisa assim, né? Vocês já vão aí para o livro na página 68. Tá certo? Vocês já têm aí o livro aí em página 68. Tá bom? Abram aí na página 68, onde tem circuitos elétricos. Na verdade, o nome desse conteúdo em si, pessoal, o que pega mais aí para a gente seria a associação de resistores. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Por isso vocês não estão vendo minha imagem, porque a gente vai precisar falar algumas coisas aqui. Aí eu vou usar o celular para usar a imagem aqui para vocês. No livro aí na página 68, deixa eu ver se eu me lembro aqui o que foi que eu botei. Aqui. No livro aí na página 68, vocês começam com essa imagem bem aqui, ó. Eu fiz um print do livro de vocês mesmo, porque a sequência dele, pessoal, tá bem interessante, certo? Se vocês verem aí alguém pedindo para entrar, vocês digam, certo? Que eu dou uma pausa aqui no que eu estou fazendo e volto lá. Bem no livro, na página 68, vocês têm aí circuitos elétricos e tem esse desenho, né, pessoal? Na verdade, essa figura. Essa primeira figura aqui. Nessa primeira figura, pessoal, aqui, vocês podem perceber um circuito bem simples, pessoal. Um circuito bem simples, ó. Que é um circuito de uma pilhazinha normal mesmo, de um relógio qualquer, ligando uma lâmpadazinha, certo? Bem aí, né? Por exemplo, essa pilha, que é uma pilha comum aí que você usa no seu controle remoto da sua casa, ou no relógio aí de parede, se você tiver, se ele não for elétrico, né? Tem uns relógios que são elétricos. E veja que essa pilha, pessoal, ela representa uma fonte de energia, né? Ou seja, qual é a fonte de energia que está alimentando esse circuito aí nesse momento? É a pilha, certo? Então, nesse momento aí, essa fonte de energia está sendo alimentada por essa pilha. E, se por acaso eu dissesse assim, pessoal, aqui, geralmente a parte de baixo da pilha é o que a gente chama de polo negativo. Geralmente, tem um menos lá embaixo dela, né? E a parte de baixo, pessoal, a parte de baixo dela é o que nós chamamos de polo positivo, certo?
Então, polo positivo e polo negativo. Geralmente, quimicamente falando, a maneira como essa energia ia se transformar aí, as pilhas, pessoal, e baterias não são exemplos de energia elétrica. As pilhas, elas são exemplos de energias químicas, né? Que geralmente aí são, na verdade, não só os ácidos, né? Mas outros elementos também conseguem transmitir energia. Mas em especial, se utiliza muito os ácidos. Vocês viram lá no conteúdo de química que ele diz que os ácidos em solução aquosa ou em solução entre eles mesmos, eles transmitem eletricidade, né? É uma das propriedades. Então, uma pilha dessa, ela é um exemplo de transformador, exemplo de uma bateria, etc., mais química, né? Não elétrica, química. Agora, ela transfere energia elétrica através de reações químicas, né? Não como a energia elétrica convencional que você usa dentro de sua casa. Aí, pessoal, se aqui é o polo positivo, eu acho que vocês sabem que na química, o polo positivo sempre ele é atraído por quem? Ele sempre sofre atração pelo polo negativo, né? Não é verdade? Sempre o polo positivo, ou seja, as cargas positivas, elas vão atrás das cargas negativas, né? Que é a ideia aí da atração entre as cargas, né? Então, sempre a atração movimento dos elétrons, tá certo? Isso aqui eu estou falando de movimento de elétrons. Sempre ele se origina, ou seja, sempre ele segue esse percurso de você movimentar aí do polo positivo até o polo negativo, tranquilo? Mas aí se eu dissesse assim, pessoal, e a corrente? Qual é o sentido da corrente? Pessoal, ó, se esse sentido dessa corrente, ó, dos elétrons, perdão, é do polo positivo ao negativo, a corrente iria ao sentido contrário, tá certo? Você sabe que corrente é representado pela letra I, não é? Ou seja, elétrons seria nesse sentido aí que eu fiz a seta primeiro para vocês, e a corrente seria o contrário, tá bom? Nós vamos nos deparar com algumas situações aí que vai perguntar isso aí para vocês. Aí olha como é simples. Por exemplo, nessa lanterna, pessoal, aí ele deu aí, na página 69, ele desenhou uma lanterna para vocês, né? Desenhou não. O outro colocou aí uma fotografia dessa lanterna aí para vocês, né? Na página 69. Essa lanterna, pessoal, e qualquer equipamento que você tem dentro de sua casa, ela é um circuito elétrico, certo? Se você não imaginasse a lanterna objeto, do jeito que ela está aqui, ó, aí onde eu coloquei a setazinha vermelha, se você observasse ela dessa maneira aqui, ó, dessa outra forma, isso aqui seria o circuito representado da lanterna. É isso que ele chama de circuito, certo? Aonde eu circulei aí. Então, isso aí, pessoal, é que ele vai chamar de circuito, ou seja, a lâmpada, né? A lâmpada da lanterna, que fica aqui, né? Ó, que fica nessa parte aí, a lâmpada. Eu acho que todo mundo já viu uma lanterna. Essa lanterna, ela tem um interruptor, tá certo? O nome interruptor, no próprio português, pessoal, já dá para a gente interpretar que um interruptor, ele faz o quê? Ele interrompe a corrente. Né? O próprio nome já diz. O que é que o interruptor faz? Ele interrompe a corrente. Ou seja, na hora que você desligar esse interruptor, a lâmpada apaga. Na hora que você acionar ele, a lâmpada acende. Isso você faz todo dia na sua casa, quando dá 6 horas da noite aí para frente, ou então durante o dia, se sua casa não tiver uma iluminação
boa, né? Você faz isso direto. Você liga e desliga um interruptor em sua casa, tá certo? E quem é a fonte de alimentação dessa pilha, pessoal, dessa lanterna, é a pilha, tá certo? Então veja aí, nesses 3 tracinhos que eu desenhei, que o terceiro vai aparecer para vocês agora, apareceu, certo? O que é que você tem? Você tem um circuito elétrico, aí como é que ele representa? Ó? Tá aqui o polo positivo, ó. Deixa eu tirar tudo isso aqui que eu coloquei, ó. Tá aqui o polo positivo, se vocês estiverem com o livro na mão, vocês vão perceber, ó. Tá aqui o polo positivo da pilha, tá certo? E aqui está o polo negativo, tá certo? Polo positivo e o polo negativo. O que que acontece? A corrente, pessoal, a corrente, ó, corrente que é a letrinha I, o que é que ela faz? Ela sai, ó, nesse sentido, certo? Ela passa pela lâmpada. A lâmpada, pessoal, aí é uma resistência, tá certo? É uma resistência. Ou seja, essa energia, ela está saindo e quando ela chegar bem aqui nessa lâmpada, é o que eu vou chamar de resistência, tá certo? A lâmpada vai ser uma resistência, ou seja, ela vai pegar essa energia que está saindo dessa pilha e ela vai utilizar ela para fazer alguma coisa. Então, ela vai fazer com que essa intensidade de corrente diminua ou permaneça a mesma coisa, tá certo? E ela vai, pessoal, fazer esse circuito aqui todinho, ó, até vir para cá novamente. Ou seja, é um ciclo, né, pessoal? É um ciclo, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de um circuito. E esse desenho que está aí do lado esquerdo de vocês, no celular, é o esquema de uma simples lanterna, certo? Se vocês olharem mais abaixo, vocês olharem aí mais abaixo do livro, tem outro desenho, pessoal, que é esse aqui, ó. Tem outro desenho que é esse aqui. Já aparece aí para os senhores. Esses 3 desenhozinhos aí, ó. Só um instante. Certo? Vocês vão ter aí esses 3 desenhos. Apareceu, pessoal, para vocês aí ou não? Sim. Ah, apareceu, né? Pessoal, só um instante aqui, o Alisson, o coordenador, está me ligando, mas eu não vou atender. Eu acho que ele não sabe que eu estou em aula. Pronto. Para vocês aí já deve ter aparecido, né? Mas para mim, devido a ele ter me acionado aqui, eu não estou vendo ainda. Então, ó, esses 3 exemplos aqui, pessoal, que vocês estão vendo nessa tela de apresentação. Deu certo, pessoal? Vocês estão vendo ele mesmo aí? Estamos. Engraçado, para mim ele sumiu e não quer mais aparecer. Pronto. Ok. Então ele está bem na página 69, né? Ó. Pessoal, você tem esse exemplozinho aí, é um exemplo de um resistor, esse primeiro aí, certo? Depois você tem uma pilha, uma bateria, pode ser uma bateria qualquer, e lá no final você tem um motor, né? Esse primeiro exemplo aqui, pessoal, você encontra isso aí, pessoal, uma resistência, pessoal, ela pode estar dentro de um aparelho elétrico, ela pode estar fora. Como assim? Por exemplo, na tua casa tu tem uma lâmpada, tu tem uma televisão, tu tem, sei lá, tem um liquidificador, uma geladeira. Quando a energia elétrica passar por eles, eles vão, obviamente, né, apresentar uma resistência a essa passagem da energia elétrica. Que a energia elétrica vai precisar realizar um trabalho neles, né? Entenderam?
Mas você não existe, pessoal, só resistência fora, como os exemplos que eu acabei de dar. Você também vai encontrar essas resistências dentro dos aparelhos, tá certo? Como assim? Dentro de uma televisão, dentro de um controle remoto, dentro de qualquer aparelho aí doméstico que você imaginar, pode ser que exista com maior quantidade e outros em menos, tá certo? Um exemplo, deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Se vocês colocarem aí, pessoal, a tela no meu, sair dessa apresentação. Se vocês colocarem a tela aí no meu celular, para vocês verem, ó, vocês estão enxergando? Isso aqui, pessoal, que eu chamo de resistência. Vocês estão vendo que tem uns negocinhos aí do mesmo jeito, ó, do mesmo formato que está aí no livro de vocês? Estão vendo? Azul, de cor azul, é a mesma coisa, tá certo? Todo mundo estão observando, pessoal? Conseguiram ver a imagem? Ó, aproximei bem aí, ó. Estão vendo? É a mesma coisa, né? Tá certo? Então, isso é um exemplo de uma resistência dentro, voltem para o slide, dentro do aparelho, né? Então, essa resistência, pessoal, o que é que ela faz? Entenda agora o que é que ela faz, ó. Essa resistência, ela vai, pessoal, fazer com que aquele aparelho que eu vou usar use somente a quantidade de tensão, ou seja, da quantidade de diferença de potencial que ele precisa. E esse dispositivozinho aqui, ele é conhecido, pessoal, como um resistor de carbono, tá certo? O que acontece? Quando a energia entra dentro dele, ela entra aqui, onde eu estou colocando essa seta, e quando ela passa por ele, ela vai aquecer ele, ou seja, ele vai diminuir a DDP, ou seja, ela vai diminuir a voltagem da corrente que está entrando aí, para não ter perigo desse equipamento, o aparelho aí, sei lá, que você está usando, queimar, certo? Exemplo, ó, de resistores de carbono. Onde é que nós temos? Vocês têm aí no livro de vocês. É o chuveiro elétrico, filmes metálicos, o próprio resistor de carbono, que é esse exemplo da fotografia. Quando você vem para essa bateria conhecida, bateriazinha como uma bateria de 9 volts, ela é uma energia de transformação de energia química, né? Como eu acabei de falar para vocês. E eles, além de armazenar, eles podem também levar energia, né? E o outro seria o motor, tá certo? Esse exemplo do motor. E um motor desse aí, pessoal, ele transforma energia elétrica em diversas coisas que você imaginar, tá certo? Pode levar água, pode fazer qualquer coisa, né? Você vê muito isso aí sendo utilizado para transportar alguma coisa. Exemplos desses tipos de resistência, pessoal. Aqui embaixo ele diz, ó, que também pode ser uma lâmpada fluorescente, né? Pode ser um alto-falante e assim por diante. E agora, ó, nós vamos entrar aonde nós vamos intitular de o que seria realmente esse conteúdo. Para que nós fizemos essa pequena introdução e o que é que nós vamos estudar com isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o que é que eu queria mostrar a vocês. Tá aqui. Pronto. O nome do conteúdo novo de vocês, pessoal, ele chama-se Associação de Resistores. Tá certo? Associação de resistores. O que é isso, associação de resistores? Associação de resistores, pessoal, é quando você pega um circuito, que a gente já viu que é um circuito, né? Como esse aqui, ó.
E existem dois tipos de circuitos, o série e o paralelo. Isso é muito cobrado em qualquer coisa que vocês forem fazer, pessoal. Enem, o S. Então, a associação de resistores, ele tem dois nomes. Ele tem circuito série e o circuito paralelo. O que seria o circuito série e o que seria o circuito paralelo? Eu vou fazer logo de cara aqui, pessoal, uma comparação. Vou fazer uma comparação para vocês aqui, que eu acho que vai ser melhor até de vocês interpretarem. Depois eu volto para um individual. Isso aqui, pessoal, é um circuito série, e o outro que está à esquerda, à direita de vocês, é o paralelo, tá certo? Olhe como é visível, pessoal, você interpretar aqui do lado esquerdo o circuito série, e quando você olha para o circuito paralelo. No circuito série, pessoal, que não é um circuito, que é esse aqui, ó, não é um circuito muito utilizado, simplesmente porque ele não tem tanta utilidade, aonde você vê ele dentro de sua casa, ou onde ele é mais visto, um exemplo mais simples é um pisca-pisca, aquele pisca-piscazinho simples que você compra no Natal para enfeitar a sua casa. Não sei se você já percebeu que quando uma lâmpadazinha daquela queima, o que acontece com as outras lâmpadas? Nenhum acende. Aí, por isso que quando você compra ele vem em umas caixazinhas pequenas, eles vêm umas lâmpadazinhas reserva. É bem simples, você tira ele da tomada, olha lá qual é a lâmpadazinha que está preta, a que está preta tu só pega e troca, tá certo? Então, o que é que significa? Se uma lâmpada daquela queimar, as outras todas apagam, tá certo? Então, o circuito série, já imaginou se tu utilizasse dentro da tua casa o circuito série para ligar tudo que tu precisa? Na hora que uma lâmpada queimasse, tua casa todinha apagaria, né? Então, isso é o primeiro exemplo. Ó. Veja aqui, ó, o circuito. Ó. Olha o circuito. Está aqui o gerador. Desse gerador, pessoal, eu tenho um interruptor, né? Eu tenho um interruptor. Aí que eu fiz um símbolo, um círculo para vocês. Na hora que você baixa esse interruptor, o que é que acontece? A corrente flui, né? A corrente vai passar para cá, ó. Ela vem, sobe. E ela vem aqui, pessoal, passar nessas lâmpadas, aonde ela vai sofrer uma resistência, né? Porque para ela passar nessas três lâmpadas, ela vai desenvolver um trabalho. Então, ela vai ter uma resistência para passar sobre elas. E olha, pessoal, que o mesmo fio que você tem aí, ó, alimenta a primeira, a segunda e a terceira lâmpada, tá certo? E, consequentemente, ele vem e volta para cá, tá certo? E volta aí pro início para fazer o ciclo novamente, né? Esse ciclo aí ele é bem rápido, viu, pessoal? Bem rápido. Então, ó, isso aí seria um exemplo de circuito série. Só pelo fio, observe a primeira diferença. Olhe o desenho número 2. No desenho número 2, nesse desenho aqui número 2, quando você tem essa fonte aqui, olha o que acontece, o que vai acontecer em relação ao fio. Bem aqui onde eu vou fazer essas duas representações aqui, pessoal, colocar até de vermelho aqui para vocês verem como é diferente total do outro. Ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, onde tem aí o ponto A, vocês estão vendo aí que o fio que já sai daí, ele se distribui para as três, ou seja, não é o mesmo caminho, né? É como se aqui ele tivesse feito um nó, não é verdade? Ele tivesse feito um nó e daí ele foi distribuído para os outros locais. E aqui também, pessoal, nesse pontozinho B, bem aí, ó, aonde vai aparecer aí o círculo para vocês. É a mesma coisa, né? Ou seja, ele fez como se fosse um nó e foi separado aí para ir para as outras lâmpadas.
é bem diferente desse exemplo aqui, né? Ó, bem diferente desse primeiro exemplo. O que é que acontece, pessoal? Primeira diferença que tem de um circuito série para um circuito paralelo. Primeira diferença. Se uma lâmpada dessa bem aqui, ó, queimar, se uma lâmpada dessa bem aí queimar, todo o circuito apaga, que é o exemplo do pisca-pisca que eu acabei de falar. Então, é a primeira diferença. Primeira diferença de um circuito série para um circuito paralelo. Circuito série, um depende do outro. Um depende do outro. No circuito paralelo, não. Se essa lâmpada bem aqui, ó, que não está desenhada de amarelo, se ela queimar ou for desligada, as outras continuam funcionando perfeitamente. Então, esse é o primeiro e eu diria o mais significativo, um dos mais significativos as mais significativas diferenças de um série para um paralelo. A falta de um, os outros continuam funcionando normalmente. E é lógico, pessoal, porque se você observar aqui onde eu disse que tem os nós, esse nó aqui, ó, ele está distribuído para as três. Então, ou seja, a corrente continua, né? A corrente que alimenta o circuito continua, não para, certo? Então, primeira diferença feita. No circuito série, se um fechar, os outros também, todo mundo cai atrás, sai no efeito cadeia, todo mundo desliga. No circuito paralelo, não. Um não depende do outro, tá certo? Segunda diferença, pessoal. Segunda diferença. Como é que eu faço? Como é que eu poderia fazer para mim somar uma resistência em um circuito série, que é o que nós vamos estudar hoje. Aí isso é uma das coisas mais simples que tem, pessoal. Agora nós vamos lá para a imagem maior, porque agora nós vamos estudar só o circuito série. Nós vamos estudar aqui só o circuito série. Tá aí, apareceu aí para vocês o circuito série. Ah, foi mal, abriu, foi um paralelo. Vou procurar aqui o homem aqui, o circuito série. Olha só, o que é que nós vamos aprender a calcular nesse circuito série? Nós vamos aprender, pessoal, a calcular resistência, calcular a tensão e calcular resistência, tensão e a voltagem, se necessário for. Primeiro, se você tem um conjunto desse aqui, ó, representado por essas três lâmpadas, elas estão em série, né? Ou seja, está uma dependendo da outra. Uma lâmpada está dependendo da outra. Como é que você poderia fazer o cálculo da resistência? Como é que você poderia fazer o cálculo, pessoal, dessa resistência dessa lâmpada? Simples. Resistência em série, pessoal, é só você somar. Só você somar, por exemplo, ó, a lâmpada é uma resistência, né? Então você ia pegar R1 mais R2 mais R3, tá certo? Você ia só fazer isso. Como é que eu somo a resistência de um circuito em série? Só pegar a primeira, a segunda, a terceira. E se tiver a quarta, pega a quarta, tá certo? Você pega quantas resistências tiverem, tá certo? E isso daqui, pessoal, você vai chamar isso aí de resistência equivalente. A resistência equivalente. O que é isso? Resistência equivalente? Resistência equivalente é a resistência geral do circuito, certo? Toda a resistência que passa no circuito. Exemplo, se você dissesse, ó, essa lâmpada tem uma resistência de 10 ohms, tá certo? Tem uma resistência de 10 ohms. A segunda, suponha que ela também tivesse a mesma resistência. A segunda lâmpada também tem a resistência de 10 ohms. E a terceira do mesmo jeito. Tá certo?
Aí eu pergunto a vocês, qual seria a resistência equivalente, pessoal, desse circuito? Era só você somar 10 mais 10 mais 10. 10 mais 10 mais 10 dá o quê? 30 ohms. Tá certo? Não é simples? Então, como é que a gente soma ou procura a resistência total de um circuito se ele estiver em série? Só somar. Você soma cada uma delas. Primeira, segunda e terceira. 10 mais 10 mais 10, 30. Tá certo? Isso é que você iria fazer. No livro, vocês começam a ter exemplos sobre isso aí, pessoal, na página 73. Nós vamos já para lá, tá certo? Então, pessoal, isso aí seria como somar uma resistência equivalente em um circuito sério, tá certo? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, aqui existem 3 coisas que são principais dentro daquela pirâmide que a gente estudou. Dentro dessa pirâmidezinha que a gente estudou, pessoal, que é a pirâmide que a gente chamou de Rui, né? Primeira lei de Ohms. Aqui, pessoal, aqui, ó, eu já sei a resistência total desse circuito. A resistência total desse circuito, eu somei ela e vi que é 30. Tá certo? Só é somar. Não precisa você fazer outra coisa. Eu vi que ela é 30 ohms. E agora, pessoal, se eu supostamente dissesse, pessoal, essa pilha, como ela é uma bateria de 12 volts. Como ela é uma bateria, eu dissesse, pessoal, essa bateria que está alimentando esse circuito aí é uma bateria de 12 volts. Então, pessoal, você teria a diferença de potencial, né? 12 volts. E eu perguntasse, pessoal, qual seria a corrente, então, desse circuito? Qual seria a corrente desse circuito? Olhe como também seria simples. Ó, a bateria que estaria alimentando essas lâmpadas seria uma bateria de 12 volts. Isso aí é um exemplo bem típico de um carro, se você quiser pensar. Se ela é uma bateria de 12 volts, qual seria a corrente, ou seja, o I, né, a intensidade de corrente que passa? Como é que se calcula o I, pessoal? Aqui dentro da primeira lei de Ohms. Se eu quero calcular o I, nós isolamos ele, né? O I, ó. U sobre a resistência. Isso. Um cálculo bem pequeno, né? U sobre R. U sobre R. Agora, antes de calcular, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Pessoal, a resistência individual de cada lâmpada é 10, né? A resistência individual. Mas a resistência equivalente, o que é que você faz? Você só soma. Então, você encontrou o quê como resistência? 30. Foi um cálculo muito fácil, né? Porque eu somei as 3 unidades que tinha. Então, isso é a resistência equivalente do circuito. Agora, se eu perguntasse a vocês, eu disse também que a diferença de potencial é 12 volts. E eu quero saber a intensidade de corrente. Tá certo? Que é só você dividir a tensão, que é 12, né? Não, perdão, 30. 30, né? 30. Tá ficando as letras é meio feio, pessoal, mas dá para vocês entenderem isso aí, viu? 30 dividido 12 dividido por 30, né? O primeiro U é em cima, o U é 12. E a resistência equivalente é 30. Se você dividir 12 por 30, pessoal, se nós fizéssemos a divisão de 12 por 30,
dá 0,4. Dá 0,4. Então, você já saberia, ó, qual é a intensidade de corrente, né? Ó, também 0,4 amperes. Agora chega na pergunta que eu queria analisar com vocês. Eu já sei tudo que eu poderia saber nesse circuito. Já sei a resistência, já sei a tensão e já sei a corrente. Agora eu pergunto, pessoal, entre a tensão, que é representada pela letrinha U, e a corrente, vocês acham que a voltagem, esses 12 volts, ó, esses 12 volts que eu tenho aqui, vocês acham que ele ia percorrer com a mesma quantidade aqui, ó? Ele ia vir para cá 12 volts, ele ia vir para cá 12 volts, e ele vinha para cá 12 volts, e ele ia voltar 12 volts novamente? Vocês acreditam que nesse esquema, quando essa corrente passasse por essas resistências, esse 12 volts, essa diferença de potencial iria se manter ou ele iria cair proporcionalmente a cada resistência que ele passasse? O que é que vocês acham? Ele ia manter, ou seja, ele iria se manter ou ele iria sofrer redução ou aumento, é claro, dependendo de cada resistência? Respondam aí. Mantém ou cai? Eu acho que mantém. Vocês acham que mantém? Mais alguém? Vocês acham que ele, nesse circuito aí, a diferença de potencial, ela vai se manter? Ó, porque prestem atenção. Quando você diz que ela se mantém, então por que é que quando essa lâmpada bem aqui queima, essa terceira lâmpada aí que eu fiz o X, ó, por que quando ela queima, ou ela sofre algum dano, os outros apagam? Não é porque a DDP, ou seja, a corrente, cessou, não? É lógico, né? Ela cessou. Na hora que essa lâmpada aí queima, a corrente cessa. Não é verdade? Então, o que é que acontece, pessoal? Nesse circuito sério, pessoal, o ruim dele é justamente isso, ó. A voltagem, ela é distribuída, pessoal, irregularmente. Ou seja, quem tem maior resistência vai puxar mais corrente. E quem tiver menor resistência vai puxar menos corrente, tá certo? Então, essa seria a segunda diferença, ou seja, primeira diferença. Se vocês estiverem com o caderno aí, se vocês lembrarem, a primeira seria: primeira diferença do circuito série para o paralelo. Primeira que a gente escreveu aí foi que na falta de um, o outro não funciona, né? Na falta de um, o outro não funciona. Essa é a primeira diferença. Na falta de um, o outro não funciona. E o segundo, pessoal, que eu vou colocar mais aqui embaixo, a segunda diferença é essa. Ó. A DDP é diferente. A DDP é diferente no circuito. A diferença de potencial ela é diferente. Nós vamos ver isso aí relacionado já aí no exercício que tem aí na página do livro de vocês. E a terceira diferença, se A
DTP, pessoal, que é o U, atenção, é diferente. Quem é que vai ser igual? A corrente, né, que é a letrinha I, será igual, tá certo? Corrente será igual. Então, no circuito sério, o que é que eu tenho? Ó? Você tem essas três características aqui no circuito sério. No circuito sério, primeira característica, na falta de um, o outro não funciona. Segundo, a diferença de potencial é diferente no circuito, ela não é a mesma, por isso que ele não é eficiente. E a terceira, a corrente que passa é igual, tá certo? Como é que nós vamos comprovar isso? Agora você vai comprovar isso aí, e como a teoria, sempre eu digo, a teoria disso aqui é complicada, mas a resolução das atividades é bem simples. Vá lá para a página 73. Página 73. Você tem esse exemplo aqui, pessoal. Página 73. Você tem esse exemplo aqui, que é um exemplo até respondido. Ó. Agora você vai ver como o negócio é simples. Só a teoria que engancha um pouquinho aí. Ó, questão respondida. Essa questão aí é resolvida já, viu? É o único exemplo que a gente vai responder e a gente responde os outros exemplos amanhã, certo? Então, olha só como é, o que é que ele diz aí nesse exemplo aí da página 73. Lá em cima, ó, tem assim, exercício resolvido, questão número 5. O circuito representado a seguir é composto de 3 resistores. R1 tem 1,5 ohms, o R2 tem 4 e o R3 tem 0,5. Tá certo? Olha aqui, ó, se você distribuísse isso aqui, ó, o R1 tem isso aqui, pessoal, no esquema que ele está desenhado aí, né? O R1 tem 1,5. O R2 tem 4. E o R3 tem 0,5. Esses, ou essas, né? Esses são os valores das respectivas resistências. Tá certo? Aí, ó, coloquei aí em cada um as resistências que ele deu. Resistência 1,5, resistência do 2 é 4 e a resistência do 3 é 0,5. O que é que ele perguntava? Ele diz assim, mostra uma tabela com os valores de corrente e de tensão de cada um. Nessa tabela aqui, ó, você tinha que explicar, primeiro, a resistência do 1. A resistência do 1 não precisava você fazer cálculo nenhum, você sabe que é 1,5, né? A resistência do segundo é 4. E a resistência do terceiro é 0,5, tá certo? Como é que a gente faz, pessoal, para saber a resistência equivalente? Bem simples, só soma, né? Então, se você quer saber a resistência equivalente no circuito sério, só soma as resistências que tem. Como aí só são 3, então se você somar 1,5 mais 0,5, né, 2, então 2 mais 4, 6. Ok? Até aí, alguma dúvida? É aí simples, né? Então, já sei a resistência equivalente do percurso. Tá certo? Primeira coisa aí eu já resolvi. Então, colocar aqui para vocês verem aí onde foi que a gente mexeu. Resistência equivalente no circuito sério, só soma a galera todinha, ó. Somamos 1,5 mais 4 mais 0,5. Tá certo? Resistência equivalente, soma. Segunda pergunta, é na tabela. Qual seria, pessoal, a corrente? A corrente é o I, né? Aí lá, da lei de Ohms, nós sabemos que I, a gente acabou de fazer essa fórmula, é U dividido por quem? U dividido por R. Só que o nosso R aí vai ser a resistência equivalente. Então, o U, cadê o U?
Tá aqui, pessoal, a questão mesmo lhe dá. A questão está lhe dando aqui a DDP, ó, 12 volts. Estão vendo? No enunciado da questão ela já deu, é 12 volts. Então, se o U é 12 volts, 12 eu vou dividir por quem? Pela resistência total. A resistência é 6. Então, quem seria a intensidade corrente? 2 amperes. Estão vendo? Como é só a teoria que é pesada, mas os cálculos são simples. Então, ó, você já respondeu duas coisas. Já procuramos a resistência, que é 6, e acabamos de encontrar a corrente, que é 2. Quem lembra da teoria que eu escrevi, aí você colocou no caderno? O I, pessoal, ou seja, a corrente em um circuito série, é diferente ou é igual? É diferente ou é igual? Ela vai ser I igual, tá certo? Então vai ser 2 para todo mundo aqui, pessoal. Vai ser 2 para todo mundo. 2, 2, 2, 2. Essa é a teoria que a gente acabou de ver. Em um circuito série, a intensidade de corrente é a mesma em todos os pontos. Então, o I para todo mundo é a mesma coisa. E no circuito série, a voltagem é diferente. Agora vocês vão ver como é que utilizando, pessoal, utilizando a lei de Ohms, olha como é simples a resolução dessas questões. Complicada aí, só pega a teoria. Na nossa pirâmide, se eu quisesse calcular o U, o que é que nós íamos fazer? Ia multiplicar o R vezes o I, né? Então, se eu quiser saber o U, que é a tensão, é só multiplicar R maiúsculo, vezes I. Tá certo? Só multiplicar R vezes I. Acho que não precisa nem a gente fazer isso aqui, pessoal. A gente pode fazer na tabela mesmo. Ó. Vezes e vezes. É só você multiplicar um pelo outro. Aqui que nós vamos ter os valores que a gente quer. Tá certo? Olha aí na tabela. Estamos encerrando, hein, pessoal? Só 1 minuto a gente termina. Se você multiplicar 1,5 vezes 2 é 3, correto, pessoal? 1,5 duas vezes é 3. 4 vezes 2 é 8. E 0,5 vezes 2 é 1. Tá certo? Completamos o nosso quadro aí. Aí veja aí a teoria. Ó. Só repetindo para a gente encerrar a aula. A resistência em um circuito série é a soma. A intensidade de corrente é a mesma. E a voltagem é diferente. É por isso que ocasiona essa desigualdade na resistência, tá certo? E a ineficiência do circuito série para ser usado dentro de uma resistência. Mas se você somar, olha como é curioso aqui, pessoal. Se você somar esses três valores aqui, ó, quanto é que dá 3 mais 8 mais 1? Quanto é que dá 3, 8 e 1? 8 e 3 é 11, 11 mais 1, 12. 12 volts, né? O que é que significa esse 12 volts? 12 volts é a corrente, pessoal, do circuito, ó. Ela não saiu, ó. Ela começou com 12, mas ela terminou com 12. Tá certo? Ela foi apenas distribuída entre os objetos que tinha aí. Tranquilo? Pessoal, pois por hoje é só. Amanhã nós vamos responder a atividade para a gente colocar isso que a gente viu hoje em exercício, né? Exercitar, tá bom? Então, formulem perguntas. Se for possível, assistam o vídeo que eu vou disponibilizar mais tarde para vocês, tá certo? E amanhã a gente retorna com exercícios, tá bom? Pois, no mais, pessoal, até logo, fiquem com Deus. E responda a avaliação, pessoal. Não deixe a avaliação para cima da hora, não.